Se você tem entre 30 e 40 anos, é impossível que você não tenha pelo menos um filme da Sessão da Tarde e do Cinema em Casa que você já viu dezenas de vezes e adora. Pois é, mas o que talvez você não saiba é que alguns atores que fizeram parte da nossa infância e adolescência já até morreram. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento, um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Hoje em dia, na programação vespertina da TV aberta, só tem jornalismo, novela, programas de fofoca e aqueles de lavar roupa suja que sempre acaba em porrada. Ah, mas nos anos 80, lá entre os anos 80 e 2000, a briga era pela audiência. E é claro que as tardes das emissoras eram sempre cheias de aventura e adrenalina com suas várias sessões de filmes. No SBT tinha o Cinema em Casa. Garota, Sinal Verde. Nesta quinta, 1h15 da tarde, no Cinema em Casa. Na Globo tinha a Sessão da Tarde. Onde tem confusão, essa galera tá no meio. Cuidado! Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Nesta terça, na Sessão da Tarde. Quem tem Globo, tem tudo. Na Band tinha o Cine Trash. Quarta-feira, meio da semana, mas que dia cruel! Ele é gigantesco e por onde passa deixa todos em pânico. Implore para não cruzar com seus enormes tentáculos. Cine Trash, nesta quarta, 2h30 da tarde, aqui na Band. E na Record tinha o Cine Aventura. Muita ação no Cine Aventura. Quarta, Klaus Kinski, um homem condenado injustamente. Daqui por assassinato. Culpável. O Preço da Morte. Somente filmes de muita ação no Cine Aventura. 1h da tarde. Pois é, numa época de filmes espalhados pela TV durante toda a semana, era bem comum as reprises. E como nessa época a gente não tinha muitas opções, o jeito era rever os filmes repetido mesmo. Mas isso não era nenhum sacrifício. Afinal, nessa época surgiram dezenas de filmes que se tornaram clássicos inesquecíveis por várias décadas. E para relembrar um pouco disso, no programa de hoje, já que estamos na semana de finados, vamos falar sobre alguns atores principais que fizeram parte da nossa infância, adolescência e juventude que morreram e talvez vocês não sabiam. Então, bora começar! Em 1987 foi lançado o filme Namorada de Aluguel. O clássico da Sessão da Tarde e Cinema em Casa contava a história de Ronald Miller, um jovem que cansou de ser visto como um perdedor na escola e teve uma ideia que o tornaria popular. Do que está falando? Está doidão? Quero alugar você. Você quer me alugar? Quero. Você finge que gosta de mim. A gente fica saindo durante umas semanas. E aí eu vou me tornar popular. Só porque vai sair comigo não vai se tornar popular. Olha, eu tenho aqui $1000 que me dizem que sim. Acho que você andou cortando grama demais. Tudo começou quando Cindy Mancini, a menina mais popular da escola, precisava de comprar um vestido e não tinha todo o dinheiro. E aí ele ofereceu ajuda dizendo que a pagaria para que ela fingisse ser sua namorada. E a partir daí começa a história de uma das melhores comédias românticas dos anos 80. Pois é, nesse filme Cindy Mancini foi interpretada pela atriz Amanda Peterson, que nasceu dia 8 de julho de 1971 e começou ainda criança no teatro com 7 anos. A sua primeira aparição no cinema veio com uma pequena participação no filme Annie, de 1982. Depois disso, voltou na série Bonnie, de 1983, e em 85 no filme Viagem ao Mundo dos Sonhos, nessa época com 14 anos. Mas o primeiro grande trabalho mesmo da atriz, como atriz principal e papel que a tornou conhecida mundialmente, foi em 1987, no filme Namorada de Aluguel.
Cindy Mancini and Ronald Miller live on the same street, but they're in totally different worlds. Você não gostaria de ser popular? Cindy's hot, Ronald's not, but he's got a plan that could change all. Quero alugar você. Você quer me alugar? Quero. Você finge que gosta de mim. A gente fica saindo durante umas semanas. E aí eu vou me tornar popular. Olha, eu tenho aqui $1000 que me dizem que sim. Depois desse filme, ela ainda fez outros longas e o último da carreira foi o filme Windrunner, de 1994. Em 12 anos de carreira, a atriz acumulou 19 trabalhos e mais de 50 comerciais de TV. Apesar de ter feito todo esse sucesso em tão pouco tempo, depois do último filme de 94, aos 23 anos, a atriz resolveu abandonar o cinema e voltou para sua terra natal e retomou os estudos. Nesse meio tempo, ela se casou 2 vezes e teve 2 filhos. Mas o pesadelo da vida dela começou mesmo nos anos 2000, quando a atriz se envolveu com drogas e entre 2000 e 2012 ela chegou a ser presa 5 vezes por crimes como agressão, posse ilegal de drogas e suspeita de tráfico, entre outros. Em 2012, a Amanda tentou retornar à carreira e fez um pequeno trabalho como modelo, e esse foi o último trabalho da atriz, que foi encontrada morta em julho de 2015, infelizmente. A sua morte foi descoberta após não comparecer a um jantar de família que havia marcado. E como não dava notícias, a família ficou muito preocupada e acionou a polícia, que foi até o apartamento da atriz, que morava sozinha, e infelizmente a encontraram já sem vida. No local, os policiais constataram que a Amanda já havia morrido há cerca de 2 dias. E após o laudo da perícia, foi constatado as causas da morte como overdose causada por uma mistura de medicamentos como sedativos, analgésicos, morfina e uso de cannabis. Mas uma das principais causas da morte, segundo os médicos, foi a morfina, que provavelmente causou falha na respiração da atriz, que já lutava há anos contra problemas respiratórios. Outro clássico da sessão da tarde foi Sem Licença para Dirigir. Para conquistar a garota dos sonhos, você tem que estar no lugar certo. Já tenho com quem sair. Quem é? Com ele. Comigo? E na hora certa. Você pode me pegar em 20 minutos? Mas nunca deve estar sem licença para dirigir. Você não passou. Não passou. Ele não passou? Neste domingo, 4h15 da tarde. Sabe o que acontece se você for apanhado dirigindo sem carteira? Eles fazem você esperar 2 anos até que possa fazer um novo exame. Na sessão livre. Pois é, Corey Haim foi um dos atores mais requisitados de Hollywood e se tornou um dos adolescentes mais bem pagos dos anos 80. Antes de ser selecionado para o papel principal de Sem Licença para Dirigir, um ator que nasceu em dezembro de 1971 começou bem cedo no cinema e a primeira aparição, ainda mirim, aconteceu em 1985 no filme Admiradora Secreta. Ainda em 85, atuou no filme Bala de Prata, 86, ganhou mais um papel principal no filme Inocência do Primeiro Amor. Mas o sucesso mesmo veio em 1987 com Os Garotos Perdidos. Uma galerinha luta para uma cidade de um grupo de vampiros. Boa noite, sanguessuga! Encarando uma aventura de arrepiar. Os Garotos Perdidos, nesta quinta, na Sessão da Tarde. Em 1988, Sem Licença para Dirigir foi um sucesso de bilheteria e arrecadou quase 23 milhões de dólares. Nessa época, Corey Haim atravessava a melhor fase e engatava um filme atrás do outro e era uma mega celebridade. Porém, com a fama, dinheiro, mulheres e atrativos do mundo business, também apresentou as drogas para o rapaz, que antes de completar 18 anos, foi perdendo tudo que havia conquistado e se rendendo cada vez mais ao vício. Em 1989, ele participou do filme Um Sonho Diferente com seu amigo de longa data e vários filmes, Corey Feldman. Esse foi um dos últimos grandes trabalhos do ator. E o seu envolvimento com drogas
acabou o afastando do cinema por quase uma década, até que em 1997, Busted, um filme de comédia estrelado com a direção de Corey Feldman, daria a chance da volta de Corey Haim a mais um trabalho, mas infelizmente, devido às suas ausências frequentes e uso de drogas durante as filmagens, o ator acabou sendo demitido pelo seu amigo e diretor Corey Haim. Depois disso, nunca mais o ator conseguiu se reerguer. E entre tratamentos e recaídas, teve até uma participação no filme Adrenalina 2 de 2009, e esse foi o último trabalho cinematográfico do ator, que morreu dia 10 de março de 2010. Na época, houve até rumores de uma possível overdose de drogas e remédios, mas depois de uma minuciosa autópsia, foi constatado que o que acabou levando o ator à morte foi uma pneumonia e agravamento por falta de imunidade do seu corpo, ocasionado pelo uso excessivo de consumo de drogas. Outro clássico da Sessão da Tarde que rendeu muita diversão foi Loucademia de Polícia. O primeiro filme foi lançado em 1994 e contava a história de uma cidade que, com o aumento da criminalidade, resolveu colocar mais policiais nas ruas. E para isso, recrutaram vários cadetes e formaram as equipes mais malucas de policiais. A ideia foi tão boa que a franquia rendeu 7 filmes e foi lançado um por ano até 1989. E por último, a franquia lançou em 1994 o último filme, Loucademia de Polícia 7. Eles estão chegando. Partiremos para a Rússia para chutar muitos traseirovos. Por essa, nem os russos esperavam. Amerikanovski, polícia! Mas será que esses policiais vão falar a mesma língua? Eu uso a cabeça. Loucademia de Polícia 7, missão em Moscou. Polícia! Pois é, essa franquia foi tão bem sucedida que, além dos 7 filmes, ainda foi lançado um desenho animado em 1988 com 2 temporadas e 65 episódios. Fora isso, ainda o que pouca gente sabe é que Loucademia de Polícia também teve uma série que estreou em 1997 depois do último filme. Essa série teve 26 episódios e, apesar de ser derivada dos filmes, Michael Winslow, o soldado Lavelle Jones, foi o único dos filmes da Loucademia de Polícia a ter um papel recorrente na série, que no Brasil teve alguns episódios exibidos também pela Rede Globo de televisão. Rede Globo apresenta Loucademia de Polícia, a série. Com tantos derivados, Loucademia de Polícia imortalizou personagens icônicos como Marrone, Jones, Sargento Harris e mais um monte de personagens. Mas como o tema de hoje é sobre finados, vamos relembrar alguns dos personagens que infelizmente já morreram. Começando pelo cadete mais orgulhoso da carreira policial, o Tackleberry. Quase 8 horas. Hora de você ir para a escola. Eu vou pra aula quando eu tiver afim. Você vai agora mesmo, mocinho? Andando! Obrigada, seu guarda. Pois é, Paul David Graff nasceu em 1950 e ele estreou no teatro e no início de carreira fez pequenas participações em séries famosas como MASH, Águia de Fogo, Esquadrão Classe A. Mas ganhou mesmo notoriedade foi em Loucademia de Polícia. O personagem Tackleberry fez tanto sucesso que participou dos 7 filmes e era um dos preferidos também do desenho animado. O ator, infelizmente, morreu dia 7 de abril de 2001 de ataque cardíaco fulminante quando assistia um casamento da família em Phoenix, Arizona. Outro personagem icônico de Loucademia de Polícia foi o policial Jamanta, interpretado por Bubba Smith. O ator, que nasceu em 1945, no início de carreira era jogador de futebol americano profissional. Inclusive, foi até campeão da temporada de 1970, defendendo o time de Baltimore Colts. E depois desse título, o atleta aproveitou a fama esportiva e fez diversas campanhas publicitárias. Pelo seu carisma, acabou fazendo pequenas participações em algumas séries de TV. Mas foi em Loucademia de Polícia
que ele realmente atuou no seu melhor papel das telonas. Calma aí, Jamanta, calma aí. Eu estou lhe avisando. Tenha calma, Jamanta. Tenha calma, eu estou falando pra você. Tenha calma. Você vai se dar mal, moço. Você vai se dar mal. Tenha calma, eu estou falando pra você. Não faça isso, não faça isso. Não faça isso, Jamanta. O policial Jamanta participou dos 6 primeiros filmes da franquia e depois disso fez mais algumas curtas participações em algumas séries de TV. Mas infelizmente o ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, dia 3 de agosto de 2011. Ele morreu aos 66 anos e, segundo o laudo pericial, a causa da morte foi uma grave intoxicação de fertemina, que são comprimidos derivados de anfetamina usado como supressor de apetite para emagrecimento. Mas problemas no coração e hipertensão também foram fatores que contribuíram para a morte do ator. Outra personagem de destaque em Loucademia de Polícia foi a oficial Rooks, vivida pela atriz Marion Ramsey. Marion Ramsey nasceu em 1947 e nos anos 60 ingressou na carreira musical. Além da música, se tornou atriz e também fazia trabalhos para TV e cinema. Nos anos 70, ela era regular na série de comédia americana Cos, que era apresentada por Bill Cosby, mas ela acabou ficando muito conhecida foi pelo papel que ganhou em Loucademia de Polícia. Hooks! Bem, policial Hooks, posso ver o seu revólver de serviço? Não aponta pra mim. Não tem balas no tambor. Eu tive medo que ela disparasse. Oh, Deus, que ela disparasse! Essa vai pro relatório, hein? No papel da oficial Hooks, ela esteve à frente de 6 dos 7 filmes da franquia. Depois da participação no último Loucademia de Polícia, a atriz fez mais algumas participações em séries como Barrados no Baile, MacGyver, mas infelizmente aos 73 anos de idade, em janeiro de 2021, recebemos a notícia do falecimento da atriz. A causa da morte até hoje é um mistério e não teve mais informações reveladas. Mas as pessoas próximas à família relatam que a atriz já estava bem doente e um pouco debilitada, então provavelmente a morte tenha sido por causas naturais. Em 1984 foi lançado o filme A História Sem Fim. O roteiro contava a história do menino Bastian e um livro mágico cheio de fantasia. A História Sem Fim. Se você gosta de livros e gosta de viver aventuras emocionantes, vem fazer essa viagem ao doce mundo da ilusão. Mas isso é impossível. A História Sem Fim. Nesta quinta, 1h15 da tarde, no Cinema em Casa. Esse longa-metragem foi a produção mais cara da Alemanha na época. Não apenas isso, mas o filme foi o mais caro produzido fora dos Estados Unidos e União Soviética. O investimento chegou a 27 milhões, mas valeu a pena porque a sua produção arrecadou 100 milhões mundialmente. Nesse primeiro filme, Bastian foi vivido pelo ator Barrett Oliver. Depois desse sucesso, em 1990, foi lançado História Sem Fim 2. Mas como nessa época o ator do primeiro filme já tinha 17 para 18 anos e o papel precisava ser interpretado por uma criança, quem ganhou o papel de Bastian na continuação foi o ator Jordan Brands. Depois da sua grande estreia, o garoto se tornou um sucesso entre os adolescentes. Em 1992, ele voltou às telonas do cinema no filme Um Time Show de Bola, onde ele se vestia de mulher para jogar numa liga de futebol feminina. Também atuou com Chuck Norris no filme Unidos para Vencer. Thanks, Barry. Thanks for helping me out again. That's all right, Chuck. That's what sidekicks are for. Mas na sua trajetória houve algumas decepções. Primeiro, ele chegou a ser cotado para viver o Andy em Brinquedo Assassino 3, mas perdeu o papel. Também fez um teste para protagonizar a série Galera do Barulho, mas foi considerado muito novo para o personagem.
Próximo dos anos 2000, após muitas insistências e tentativas, Jonathan não conseguia mais repetir o sucesso e quase não conseguia mais papéis. Em 2002, o ator fez vários testes para a franquia Star Wars e acabou novamente perdendo o papel. Na última tentativa, o ator foi escalado para o filme Guerra de Heart, também de 2002, estrelado por Bruce Willis. In a place where soldiers fight to keep their honor, a hero plans. He's West Point, 4th generation, a lifetime of the military, and then he winds up here. Nobody belongs here. His moment to strike back. Essa era a grande chance dele voltar a fazer sucesso. Porém, todas as suas cenas foram deletadas na edição final e a partir daí o ator entrou numa grande depressão. Até que dia 11 de novembro de 2003, após um jantar com amigos, Jonathan Brandis foi para sua casa abatido e um amigo que havia jantado com ele percebeu a tristeza e foi até a sua residência e lá já o encontrou enforcado com a corda no pescoço. Brandis foi removido até o hospital ainda com vida, mas faleceu no dia 12 de novembro com 27 anos de idade. Segundo familiares e amigos, Jonathan Brandis não usava drogas nem costumava beber álcool com frequência, bebidas apenas socialmente com amigos. Mas é isso, você sabia de todas essas histórias? O programa hoje ficou meio Sônia Abrão, né? Ficou assim bem pesado. Falar de morte sempre é um pouco chato, né? Mas a nossa intenção aqui é homenagear, e mesmo que esses atores não estejam mais fisicamente, né, vivos, a obra deles será eterna. E sempre que a gente vê, a gente vai ter um pouco de nostalgia, vai trazer boas lembranças, mesmo que seja através desses filmes. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa e não for inscrito ainda, não deixe de se inscrever. Se você estiver vendo este episódio através do Super Canal, você pode ver esse e todos os outros lá no YouTube. Se você já estiver no YouTube, deixa um like aí, compartilhe com seus amigos, manda para todo mundo, se inscreva, que aí vocês ajudam a gente a continuar preparando esse conteúdo cheio de nostalgia e curiosidade para vocês, tá bom? Na próxima semana eu volto com mais um programa, levando muito mais entretenimento, trazendo muito mais nostalgia e curiosidades na sua crônica quinzenal, que sempre está por aqui, trazendo muita coisa divertida para vocês. Então, aquele abraço e até lá!